Olá pessoal, hoje vamos começar a primeira aula de revisão do primeiro trimestre. Vamos rever todas as questões da aula 1 até a aula 8. Vamos então revisar ponto por ponto. Não é possível estar vendo todos os detalhes, mas veremos o que é essencial em cada uma dessas 8 aulas. Comecemos então. A filosofia é uma análise crítica e ampla de uma determinada realidade que permite conhecê-la e explicá-la por meio de argumentos claros. Por isso, mais que aprender filosofia, devemos aprender a filosofar. Não é possível aprender filosofia, só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir os princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. Isso foi escrito por Kant. Então, essa é uma frase muito utilizada em todas as aulas de filosofia, pois, às vezes, diferente de outras disciplinas, o filosofar não é algo que o professor fica ensinando para o aluno, mas é o aluno, com auxílio do professor, conseguirá praticar esse filosofar. Então, esse praticar o filosofar é ler um texto e, a partir daí, tirar interpretações. Mas o filosofar não é só leitura de texto. Filosofar é muito mais, está no cotidiano. Por exemplo, quando coloca aqui, princípios universais. São todos os detalhes do teu cotidiano, da tua vida regular. Então, esses os detalhes. Vejamos agora, afinal, o que é uma reflexão filosófica. Ela é radical. Ela pega desde a raiz, do princípio das coisas, busca os fundamentos, analisa os argumentos, procurando os pressupostos, o começo dela. Uma reflexão filosófica também é rigorosa. Ela mantém a coerência entre as partes analisadas, evita ambiguidades, ou seja, de dizer duas coisas opostas ao mesmo tempo, e permite a construção de conceitos claros. A reflexão filosófica também ela é conjunta, ela é transdisciplinar, analisa a realidade a partir dos diferentes contextos que a mesma apresenta. Então vimos muito bem aí como que é esse princípio filosófico. Ela vai abranger muitos itens. E quando a gente fala dessa questão transdisciplinar, que podemos perceber por que a filosofia também está lá na aula de química, de física, de matemática e todas as outras. Porque filosofia, se bem lembrar lá da origem dela, lá na antiguidade grega, não existia essas muitas disciplinas, só existia uma disciplina, que era filosofia. Todas as outras são derivadas da filosofia. Na aula 2, as origens da filosofia. O surgimento da filosofia no século VI a.C. ocorre devido a uma série de elementos que promoviam um novo ordenamento da sociedade. Foi a descoberta da escrita, o uso prático da moeda, a lei escrita, a cidadania e a consolidação da democracia. Veja que esses elementos não são necessariamente surgidos na Grécia, vêm de outros países, mas foi na Grécia que todos esses elementos se juntaram, conseguindo então possibilitar esse surgimento da filosofia. Porque a partir desses elementos houve uma grande abstração. Exemplo, a moeda.
Antes de ter a moeda para ter o comércio, ter as mercadorias, nós tínhamos os escambos, que era a troca de um produto diretamente pelo outro. Quando surge a moeda cria-se um valor abstrato sobre as coisas. E aí a valorização é totalmente diferente. Aí temos a passagem do mito para a razão. Antes do surgimento da filosofia, tudo era explicado pela mitologia. Ainda hoje, muitas explicações do mundo são mitológicas, mas temos as explicações filosóficas e científicas, que ajudam a responder às grandes questões da vida. Olha só. Claro que ainda hoje nós temos questão da música, temos o teatro, temos as histórias infantis e temos muitas outras coisas que fogem da realidade. Mas, diferente do que era na antiguidade grega, nós também temos essas explicações filosóficas e científicas, enquanto que antes era só esse tipo de resposta. Vamos a um exercício. Para você, o que significa filosofar? Aqui temos uma pequena sugestão, mas vamos pensar um pouco melhor sobre ela.
Voltando então, vamos ver aqui o que podemos responder dessa pergunta. Para você, o que significa filosofar? Aqui nós temos uma sugestão. Quando questionamos o mundo, desde pequenas coisas até as grandiosas, já começamos a filosofar. Mas filosofar, veja bem, ela pode envolver vários itens. Por exemplo, quando você pergunta o que é filosofar, você está fazendo filosofia. Mas quando você pergunta o que é matemática, você não está matematizando, você está filosofando. Porque o filosofar é esse perguntar-se. Perguntar sobre cada coisa, cada detalhe. Então é assim que você poderá começar a filosofar. Os sofistas. Enquanto os filósofos buscam a verdade, os sofistas buscam apenas vencer discursos, a argumentação e resolver problemas cotidianos e práticos. Enquanto os filósofos se preocupam em explicar a natureza, o funcionamento do mundo, fazer perguntas que levariam a um surgimento da ciência, os sofistas só se preocupam com o homem e as relações entre si. Por isso são chamados de humanistas. Então, olha bem, olha uma pequena diferença ali que gerou muita briga entre Sócrates e os sofistas. Vamos então começar com um exercíciozinho para bem colocar esse detalhe. E aí, quem seriam os sofistas hoje?
Então, quem seriam os sofistas no dia de hoje? Hoje podemos dizer que tanto os professores como os advogados são as versões modernas dos antigos sofistas que Sócrates tanto combatia. Mas qual é o ponto central aí? É que os sofistas naquela época, eles cobravam para poder transmitir ensinamentos ou cobravam para representar uma outra pessoa que tivesse dificuldade de argumentar. E hoje, quem que faz isso? São nós, professores, que afinal recebemos para poder ensinar, e os advogados que recebem por representar uma outra pessoa. Mas como assim? Que estranho Sócrates combater esses dois? É que o detalhe que naquela época os chamados filósofos, o próprio Sócrates, eram pessoas que tinham dinheiro, já tinham suas fontes de renda, então eles podiam ficar na ágora, na praça pública, ensinando e debatendo sem cobrar nada por isso, porque a fonte de renda eles já tinham garantido, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo, só sei que nada sei, ao menos isso eu sei. Qual é a essência do homem? A virtude do homem é aquilo que faz com que sua alma seja boa e perfeita. E ética, o homem erra por ignorância. Eudaimonia. Vamos ver melhor essas palavras. Olha só, o Sócrates está centrado na questão do conhecimento. Para Sócrates, o homem só faz o mal por não conhecer o bem. Se ele de fato soubesse o que é o bem, ele jamais faria o mal. Então Sócrates não condena a pessoa que faz o mal. Ele simplesmente diz que ele é um ignorante, porque se ele soubesse das coisas, não faria o mal. E essa palavra eudaimonia, vamos dar uma lembrada no significado dessa palavra? A palavra eudaimonia significa estar cheio de um espírito bom. É algo assim, quando te acontece uma coisa alegre, uma coisa boa, você se sente assim crescendo, inchando. E quando lhe acontece uma coisa triste, uma coisa ruim, uma coisa desagradável, você se sente assim murchando. Então a palavra eudaimonia vem em torno desse significado. Então a felicidade é você estar cheio desse espírito bom. E na política, como que o Sócrates se comporta? Era contra a democracia aristocrática de Atenas e defendia que o filósofo seria o perfeito governante do Estado. Como assim contra a democracia? Nós que tanto defendemos. É que o Sócrates, já lá na Grécia, o modo como era a democracia, ele percebia que através da palavra, através do argumento, pessoas muito mal intencionadas poderiam subir ao poder. E daí que o Sócrates não gostava muito da democracia. O melhor era simplesmente pegar o que era o filósofo, aquele que tinha sabedoria, né? No slide anterior a gente colocou que a pessoa só pratica o mal pela ignorância. Então bastaria pegar o sábio, botar ele como governante e está tudo resolvido. Mas passados-se esses 2000 e tantos anos, vemos que a coisa também não é tão simples assim. E aí nós seguimos ainda com a democracia por percebermos que ela ainda é o melhor dos sistemas, apesar de todas as falhas. E Sócrates foi traído pelos amigos, condenado a tomar cicuta, acusado de corromper a juventude. O que é corromper a juventude? Você tem que lembrar que Grécia era uma sociedade politeísta. Acreditava em muitos deuses, tinha muitos sacerdotes. E o Sócrates, uma das suas argumentações era que Deus, para ser Deus, tinha que ser um. Se tivesse vários, não seria Deus. E claro que numa região politeísta, um ensinamento desse era desastroso e ia acabar com o poder dos sacerdotes. Então os sacerdotes pensaram, pô, antes que ele destrua nós, vamos acabar com ele. E daí eu condeno à morte com essa acusação de corromper a juventude.
E vamos então ao exercício. E hoje, será que o filósofo também é condenado à morte? Muito bem, vamos refletir um pouco sobre isso. Será que hoje o filósofo também é condenado à morte? Lembrando que filósofo é todo aquele que reflete sobre sua vida, sobre o mundo, sobre as coisas. Certamente, todos que discordam das coisas são mortos pela sociedade, às vezes no sentido literal. Vamos falar sobre Platão. Foi aluno de Sócrates, foi professor de Aristóteles, fundou a academia, escrevia através de diálogos. Sua linguagem foi muito popular, por isso suas obras também se tornaram populares. Então, olha só, vamos marcar bem isso daí que é algo muito importante.
Sócrates foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles. E esses três juntos formam então a filosofia clássica. Isso será muito importante mostrar esses três juntos. Platão foi muito popular nos seus diálogos, essa metodologia que ele usava para escrever e mesmo para lidar com o seu público, foi muito utilizado nessa época e na modernidade também temos muitos autores que usam desse mesmo recurso. O mito da caverna, na obra A República, livro 7. Vamos então ver um pouco desse mito da caverna. Observem que no fundo tem uns prisioneiros que só conseguem ver o fundo da caverna. Dali tem um fogo, e entre o fogo e os prisioneiros, pessoas passando, mostrando algumas imagens que se refletem lá no fundo. E esses prisioneiros tinham por certo que a única verdade, que a única realidade, eram essas sombras projetadas lá no fundo. Mas eis que acontece de um desses prisioneiros conseguir escapar e sair para fora da caverna. Mas no momento que ele chega fora da caverna, ele fica cego. Cego pela imensa quantidade de luz. Mas logo que passa esse brilho, ele consegue voltar a ver. Mas o que ele vê agora não são sombras, é um mundo colorido, é um mundo em movimento, é pássaros, é borboleta, é as árvores balançando, é tudo muito bonito. E ele fica imensamente feliz com esse mundo maravilhoso todo colorido. Mas ele se lembra dos amigos que são lá prisioneiros. E ele quer compartilhar com todos essa nova verdade que ele descobriu. Mas quando ele chega lá no fundo da caverna e tenta dizer para seus amigos que ali são apenas sombras, que a verdade está lá fora, chamam ele de louco e não concordam com ele. E ele tenta insistir porque ele tem certeza do que está falando, que a verdade está lá fora. Mas quando eles insistem, não, você é um louco, está totalmente equivocado. E mais uma vez ele insistindo, acabam matando esse prisioneiro, porque as pessoas não conseguem sair da caverna. Aula 5. Que conclusão podemos tirar do mito da caverna? Platão está colocando ali o mundo sensível, ou seja, o mundo captado pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo olfato, versus o mundo das ideias, o mundo inteligível, que é só captado pela inteligência. O ponto muito importante ali, nesse mito da caverna, é que o filósofo morre no final. Mas por que ele morre? Ele morre porque ele está trazendo uma verdade totalmente diferente daquilo que as pessoas são acostumadas a acreditar. Então, de fato, no nosso mundo continua dessa maneira. Passados-se 2000 e tantos anos, o filósofo continua morrendo. Como disse, às vezes no sentido figurado, às vezes no sentido literal. E Matrix? Você, aluno que ainda não assistiu Matrix, aproveite essa oportunidade e assista. Assista a trilogia, porque nele está presente não só o mito da caverna de modo bem figurado, né, o sair de Matrix é o sair da caverna, mas nele também temos um monte de conteúdos da filosofia budista, e temos um tanto do Sócrates, e temos um monte de reflexões dentro desse filme. O filme 1, né, o primeiro, mostra bem as coisas, mas deixa algumas perguntas que só no 2 e no 3 você vai conseguir resolver. Então fica a dica de um bom filme. Continuando sobre Platão. Amor platônico. O que é um amor platônico? Né, fala-se muito, né? Olha só, ele vive um amor platônico. O que é isso? É quando uma pessoa idealiza uma outra pessoa, seja um homem em relação a uma mulher em relação a um homem, ou seja em relação a amigos, né? Não necessariamente o amor para casal, mas
um amigo, fala, aquele lá é meu amigo, ele é muito legal, ele é muito bom, e daí coloca um monte de adjetivos, mas tem dificuldade de chegar perto dele para expressar e falar tudo isso. Por quê? Porque acaba tendo muito medo de, ao se aproximar e de fato conversar com aquela pessoa, se desiludir e ver que não é nada daquilo. Então o amor platônico é esse amor ideal, esse amor distante do outro. O Platão também desenvolve toda uma teoria da diferença entre doxa e episteme. Doxa é opinião, é palpite, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Enquanto que a episteme é a busca da verdade profunda, é a raiz mesmo do conhecimento. E temos então a teoria da reminiscência. Olha que palavra diferente, reminiscência. É uma palavra lá do Platão, mas basicamente quer dizer assim, que a alma, antes de se encarnar, ela está lá no mundo ideal, no mundo das ideias, ela sabe tudo, conhece tudo, mas quando nasce, se esquece de tudo. Então, nessa teoria, no decorrer da nossa vida, nós não aprendemos, nós só nos lembramos daquilo que já sabíamos antes de nascer. Vamos então a mais esse exercício. Encontre 3 características do mundo material e do mundo inteligível de acordo com Platão.
Muito bem, agora vamos à resposta dessa questão. Encontre 3 características do mundo material e do mundo inteligível de acordo com Platão. O mundo material é o sentido que nos enganam, a imperfeição, a opinião, que é a doxa, enquanto o mundo inteligível é a forma pura, é a essência, o conhecimento verdadeiro, que é a episteme, que é imutável. Agora vamos falar de Aristóteles, o aluno de Platão. Ele fala da lógica e metafísica, o conhecimento pelas causas, recusa a teoria das ideias lá do Platão. Ele coloca questão de essência versus acidente, matéria versus forma, potência versus ato. O que são essas coisas? Por exemplo, o fato de ser um cachorro, tem a essência do cachorro. O que é a questão só do acidente? Disso dessa ou daquela raça. O que importa é ser cachorro. O que é a matéria e forma? Nós temos uma mesa. A mesa é a forma. O fato dela ser de madeira, de plástico, outra coisa, isso daí então é a matéria dessa mesa. A potência e o ato. Olha o ovo. Um ovo, ele tem potência de ser muitas coisas. Ele pode ser chocado e virar um pintinho, mas ele pode ser quebrado e virar um omelete. Então, ele pode vir a ser muitas coisas. E o ato? O ato é quando ele é o que é naquele momento. Então, se o ovo virou pintinho, o pintinho já é o ato, é aquilo que ele se tornou. O ovo virou omelete, ele é o ato, aquilo que ele se tornou. Seguindo então, teoria das 4 causas aristotélicas. Causa material é aquilo que a coisa é feita, por exemplo, o mármore. A causa eficiente é aquilo que dá impulso ao movimento, que é o escultor. Temos a causa formal, é aquilo que a coisa tende a ser, a forma que a estátua adquire. E a causa final é a finalidade da obra, uma contemplação religiosa. Imagine então ali estar construindo uma estátua de um dos deuses gregos. As formas de alcançar o bem em Aristóteles é a partir da prática, ou seja, é a ética e a política. Nessa ideia de Aristóteles, a política é a forma prática de levar a sociedade a praticar o bem, mesmo que hoje vejamos que a política não é bem isso. E a produtiva, através da arte, das técnicas de construir, de elaborar coisas. E para ser feliz é preciso fazer o bem ao outro. O homem é um ser social e político. Daí a frase dele, ninguém é feliz sozinho. As obras de Aristóteles principal é a Ética Nicômaco, a virtude, a inteligência mais a força, caminho do meio, nem um extremo e nem o outro. E aí a eudaimonia, que é a felicidade, que já falamos um pouco antes. Foi aluno de Platão, porém em dado momento percebeu que não podia concordar em tudo com seu mestre. Criou então o Liceu. Sistematizou o conhecimento de tal maneira que até hoje usamos sua organização. Dividiu o conhecimento em várias áreas. A informática se baseia nela. E sistematizou o conhecimento, dividiu o conhecimento em várias áreas. Vamos lá, vamos a uma pergunta para finalizar isso. Qual a importância dessa sistematização do conhecimento do Aristóteles?
Muito bem, vamos ver a importância do Aristóteles hoje. A organização dos saberes feitas por Aristóteles tornou possível o surgimento das disciplinas, criando a base para a ciência ocidental. Então, quando hoje na escola você estuda lá ciência, português, matemática, tudo isso, agradeça ao Aristóteles, ou bota a culpa nele, né? Hoje fizemos um resumo das aulas 1 até a aula 8. Importante que você tenta rever essas aulas por inteiro. Na próxima aula, iremos fazer um resumo da aula 9 até a aula 15. Importante também rever a íntegra dessas aulas. Aguardo a todos na próxima aula. Muito obrigado.